na TV recebe com muita alegria, nessa nova série, Memória do Esporte, um historiador de Mauá, um historiador do Memofute, o Grupo Literatura e Memória do Futebol, que se reúne todos os meses, provavelmente quase sempre no primeiro sábado de cada mês, lá no Pacaembu, para discutir futebol. Daniel Alcarria. O Daniel Alcarria volta ao nosso programa, ele já esteve aqui no estúdio anterior, para falar de Mauá, do futebol de Mauá, para falar do futebol do ABC, para falar do Memofute, para falar dessa alegria que só o esporte traz. Bom, Ademir, primeiramente quero agradecer a você, a toda a sua equipe, ao Jornal Diário do Grande ABC, parabenizar pelo seu trabalho que é chovendo molhado, né? Como digo em todos os cantos que eu vou, você é uma referência para todos nós, amantes da história do esporte na região, né? Através dos seus trabalhos, que são referenciais, são seminais, né? A gente consegue pegar uma estrada e seguir, né? Nessa difícil, né? Mas gratíssima, prazerosa falar de futebol, falar do campo do Cerâmica. Você falou agora um pouquinho do campo do Cerâmica. Onde que ficava o campo do Cerâmica? Pois, vamos lá, Domingo. O campo tradicionalíssimo, o campo do Cerâmica, né? Ele não foi o primeiro campo da cidade, né? Porque conforme o Ademir Médici, né? Na sua obra seminal de Pilar a Mauá, publicada em 1986, o primeiro campo, inclusive tem aquela foto tradicional do Pilar Futebol Clube, que foi o primeiro clube da cidade, eles jogaram num campo próximo da atual Vila Magine, né? Próximo de onde hoje é o Shopping Mauá Plaza, né? Isso lá no início do século, né? Entre 1919 e 1920, no início das primeiras décadas do século XX. O campo do Cerâmica, tradicionalíssimo também, fundado em 1949, né? Junto com o clube, né? O Esporte Clube Cerâmica, que era o time da cerâmica da Cerqueira Leite, né? Esse campo ficava localizado ali na entrada do Jardim Zaira, onde hoje, atualmente, está localizado a Secretaria de Serviços Urbanos, né? Da cidade e o poupa-tempo local. Esse campo foi desativado em 1996, 1997, tá? Ainda hoje, a gente, né, como historiador, né, tem essa aguçidade, né, a gente fica aguçado. Ainda existe quem para ali e procura algum vestígio, né? Você ainda consegue ver lá uma inscrição antiga, que eu fiz foto, inclusive, disso aí, né, registramos em foto, de uma inscrição meio apagadinha, referenciando ainda o campo do Cerâmica, que deixou de ter jogos nos anos 90. O Mauaense jogou lá até no dia 8 de dezembro de 84, quando se inaugurou lá o time estádio. Profissional? Isso. E temos várias histórias, o tempo é curto aqui, que a gente até conversou com o Marrom recentemente também. O Marrom, que você conhece, jogou no Santo André, administrador do estádio municipal lá. O pai dele foi presidente da Liga. E ele contando a história de como, na época, o João Atala, o Nabi legalizaram lá o campo para o Mauaense poder jogar à época. Né, histórias muito divertidas, muitas lendas também, mas muito divertido. Então, e de muita saudade até hoje. Os mais antigos ainda, muitas vezes, cobram a gente lá na Secretaria de Esportes, cobram o próprio prefeito, pelo ressurgimento dessa praça esportiva que ficou marcado na história do futebol local. Olha, no campo lá do Cerâmica, que não existe mais, uma plaquinha, né, que o prefeito Marcelo podia inaugurar. Aqui existiu um campo de futebol, né, onde jogou muita gente, onde o próprio Grêmio Mauaense iniciou talvez a sua... Exato. Contar bem resumido isso daí, que é legal. O velho campo do Industrial, o campo do Pilar... O Pilar devia ter campo e o Industrial também? Pois é contraditório, né? No início, na verdade, não era lá no início do século, né, havia um campo, né? Só tinha um time na cidade. Então, é o desafio que você coloca para a gente quando você escreve, né? Então, o desafio está em aberto até hoje. Descobrir contra quem esses times jogavam, né? Era um campo, mas esse campo não pertencia ao Industrial, até porque o Industrial surge depois do Pilar, né? O Pilar é de 1919 aliás, o Pilar, temos poucas informações acerca da fundação. E logo em seguida surge o Industrial, ou seja, quase que simultaneamente, né? É porque oficialmente o Pilar o Industrial é de 21, né? Pois é. Mas tem uma foto que aparece em 1919, né? Exatamente. Isso é uma coisa... outro dia a gente estava comentando com o pessoal do Dota,
O O Renato professor Dota, Renato foi professor funcionário Renato. da prefeitura também, historiador Isso fantástico. mesmo. E ele lembrou de uma foto que nós publicamos no livro do Pilar Amauá, dos autonomistas. São a mesma Sim, foto e eles conseguem tirar dois elementos, né? Quer dizer, a política, a né? política da época, né? Então aquela plaquinha de 19 pode ser uma coisa colocada, Sim. mas apareceu, né? Apareceu E 19. eu assisti também a entrevista do Renato com você. O Renato, né, um intelectual de primeira linha também, autor de uma obra magistral sobre o fascismo o tenentismo no Brasil. E quando se fala da emancipação, né? São Caetano, diferente, pegando uma comparação, né? São Caetano, nós temos vários monumentos, várias lembranças, né? Sempre os autonomistas têm uma participação importante na história da cidade até hoje. Né? Mauá, ao contrário. Né? Mauá nunca elevou os seus autonomistas ao ponto como deveriam ser. Lembrando que o futebol, também graças às pesquisas do Ademir, que a gente continua e amplia, o futebol teve papel preponderante também no processo autonomista. Tá? Olha só. Com jogadores, dirigentes de clubes. É o Hélio Bernardi, né? O Hélio Bernardi você Craque, conheceu, né? craque, jogou no Poxa. Ipiranga. Você sabe que o Hélio Bernardi, eu comprei o almanaque do Clube Atlético Ipiranga, do nosso amigo Rodolfo Stella, justamente para conferir, e lá está. O nosso Hélio Bernardi, saudoso prefeito e deputado estadual, ele foi também colega de time de Rubens Minelli, lá no Clube Atlético Que Ipiranga. legal, que legal. E nós vamos colocar isso lá no nosso trabalho que nós estamos fazendo. Quem tem muita coisa do Hélio Bernardi é o Moacir Antônio Ferrari, né? O Homem das Canetas. O Homem das Canetas. O Homem das né? Canetas. E não só caneta, ele tem... É interessante, o Hélio, ele aparece sempre com um calção diferente nas fotos, né? Ele é um calção que ele ganhou de uma madrinha, alguma coisa Isso. assim, que era... E você o xodó relata isso dela. nos livros. Então tá bom. relata. Mas olha, do campo, daquele primeiro campo que ficava mais ou menos lá onde tem a Isso. chaminé, né? Isso, Lá no chaminé do Plaza. Curtume. Isso. Ao campo do Cerâmica, é o Pedro Benedetti. Pedro Benedetti. Você deu uma informação também, antes de iniciar a entrevista, que em 8 de dezembro desse ano, é isso? Isso, deste ano No de dia 2024, do aniversário da cidade, de aniversário. foi inaugurado pelo São Paulo o campo do... que já recebeu o nome do Pedro Benedetti? Não, ou na época não. Era municipal. Era o Estádio Municipal de Mauá. O nome, né, a homenagem ao Pedro Benedetti foi dada em 1991, através de iniciativa do filho do ex-prefeito saudoso também, Amaury Fioravante, né, que era vereador à época. E o Fioravante, o próprio Amaury, ele era também muito ligado ao Esporte Clube Cerâmica. Assim como os Benedettes, porque era o Pedro, era o Vicente, era Américo, então eram todos irmãos que jogavam nesse clube, né? Que lá nos anos 80 se fundiu ao Industrial, né? Como o senhor conta, inclusive, também no livro do Industrial e os Campeonatos de Futebol do Grande ABC, que é uma outra obra seminal para nós lá na cidade, né? Que orienta. E o estádio, né? Voltando ao estádio, foi inaugurado e teve o Pedro foi um grande jogador, né? Foi um grande jogador na cidade e, além de um grande jogador, ele era um abnegado, né? Natural de Jundiaí, na verdade ele não era natural de Mauá, a família veio de Jundiaí e foram todos trabalhar na cerâmica Cerqueira Leite e fundaram o clube. São fundadores do saudoso Esporte Clube Cerâmica também. Eu lembro da dona Natalina Benedetti, que fazia parte da comissão Memória de Mauá. Saudosa dona Natalina. Deve ter algum parentesco com o Pedro Benedetti, que ela também veio do interior, né? Veio do interior. E tem coisas que só acontecem em Mauá, não é só com o Botafogo, né? É com a cidade de Mauá. Depois que o Esporte Clube Cerâmica foi extinto em 86, mais precisamente 85, 86, praticamente, aí depois faleceu o Pedro Benedetti, os outros irmãos acho que se mudaram e não tem ninguém da família. E o Esporte Clube Cerâmica, você também não tem absolutamente nenhum registro, além dos jornais, os poucos jornais que a cidade ainda conseguiu preservar, porque todo o acervo, por exemplo, da Voz, praticamente desapareceu também. Ela foi queimada, foi extraviada. O Anselmo Valende... O Anselmo, falei com o sobrinho dele eu cheguei a ler essa coleção e ficava com ele. Ele tinha no comecinho da Avenida Barão de Mauá. Isso. E não perdeu. Na subida da Paineira. Eu falei com o sobrinho deles, recentemente, o Arri.
E ele nem sabe disso. Então, provavelmente, também... perdeu, eu tenho alguns exemplares. Eu tenho cerca de Sim. 80, 90 exemplares que eu consegui através dessas andanças nas pesquisas de futebol, né? Isso Então, sempre aparece uma foto, É isso que eu queria uma que você flâmula. contasse um pouquinho da sua pesquisa, né? Da sua pesquisa. Como é que está? O que nós tratamos na entrevista anterior e o que estamos tratando agora? O que aconteceu? Pois é, Ademir. Nesse meio tempo surge o Memofute na nossa vida, né? Memofute, para quem não sabe, olha, eu vou Isso, repetir: bom lembrar. Grupo Literatura e Memória do Futebol. O presidente atual é o Alexandre. O fundador é o nosso O querido cardeal do Domingos D'Angelo? Domingos Nosso D'Angelo. cardeal tricolor? E temos vários elementos aqui do ABC, né? Ah, sim! Que nós queremos que venham aqui. Você é o primeiro que vem aqui no programa, que vem o Romano, que vem o Diniz, que vem o Estela. Quem mais? O Írio já veio, né? De O Diadema, Írio, já veio. isso mesmo. Rapaz, o Diniz, né? O Diniz você falou já, Diniz, né? sim, O Humberto. O menino, o Rubinho, de São Rubinho, Caetano. certo. E, O quer dizer, Renato. E todos os demais. A gente quer ouvir o Gustavo, é uma enciclopédia. O Gustavo é um né? espetáculo, né? Bom, aqui o Memofute... Só tem gente boa, né? Olha, rapaz... Tirando o Ademir, que tá lá de bicão, tirando né? eu, né? Eu fico imaginando... Quando eu entro lá no Memofute, lá no auditório Armando Nogueira, eu me sinto como se fosse um juvenil que joga na várzea de Mauá, entrando no vestiário do Santos. Craques, né? Ou no Craques. vestiário do Real Madrid, rapaz. Vamos fazer um desafio? Vamos. Alexandre, você é o Alexandre coordenador. Andolfo. Você é o coordenador do Memofute. É o nosso comandante A em gente chefe. quer, uma vez por mês, pelo menos, ter um representante do Memofute conversando com a gente. Por exemplo, o Gustavo está lá em Jundiaí. Já traz o Fornasa também, né? O Fornasa está lá em Jundiaí, é distante. A gente pode fazer por videoconferência, né? E vamos falar a essência do Memofute, que me lembra o Gipen. O famoso Gipen, que hoje está meio perdido. Todo o pessoal antigo saiu, já não está mais entre a gente, né? E era uma reunião aqui do ABC. Alexandre, fica lançado então o desafio de a gente. Você escala o time, você é o nosso capitão. Inclusive, e a visita à estátua do Pelé ali O Romano está organizando. É o Romano? Romano, pô, quando é que a gente vai conhecer o nosso rei, né? E você sabe que foi uma ideia nossa lá. O Paulinho Serra, se você perguntar para ele no cantinho, ele vai lembrar disso. Nós tínhamos um programa de humor, eu e um amigo meu chamado Samuel Boss. Tá? Nós fazíamos humor com os políticos. Aí, certa vez, o Paulinho, ele ainda como vereador de Santo André, ele não era prefeito ainda, ele era secretário de Serviços Urbanos e depois vereador. E nós falamos, olha, Paulinho, se um dia você virar prefeito, pô, faz uma homenagem ao Pelé aqui, ele marcou o primeiro gol e tal. Muito bonita, viu? Muito bem feita. A gente percebe realmente o autor foi... Aliás, trazer o autor aqui. Pois é, Ademir, olha aí. Divulgar. Olha quanta pauta. É muita coisa, né? Muita coisa. E 40 anos do Pedro Benedetti. 40 anos do Pedro Benedetti, agora no dia 8 de dezembro de 2024. Manda a notícia pra gente. Mando. Primeiro gol do estádio. Quem que marcou? O nosso grande Carecone. É isso Carecone. mesmo, você já escreveu isso. Já, e o segundo gol, o Pita, camisa 10 que veio da mesmo? Vila, um dos meninos da primeira geração lá, dos meninos da Vila, e o Valtinho que está entre nós, é funcionário nosso lá da Secretaria de Esporte, maravilhoso, marcou o gol do Mauaense, né, já no segundo tempo, e ele tem uma história que ele disse que ele fez uma aposta lá na época com o zagueiro Boni do São Paulo, que o Boni falou, vocês não vão marcar nenhum gol na gente. Isso ele conta com veracidade. Ele falou, se eu marcar um gol em vocês, você me dá uma camisa? Você me tira a camisa? Sim. Ele marcou o gol e ele recebeu a camisa. Legal. Só que o que ele fez com a camisa? Deu para outra pessoa, então nós não temos mais o registro. Tá certo. Quanta coisa. Mas e a sua pesquisa? Minha pesquisa, Ademir. Isso. A gente ela começou meio que por acaso lá. Posso contar a história como todo? Claro, você percorre todos os campos da cidade, Vila São João, puxa, como é que é? O Juá. Vila João Jorge. Vila né? João Jorge. O Juá. Né? O Juá, que nós lançamos, inclusive, em 2022, né? Um material, um pequeno material, mas muito rico também, né? Que conta um pouco da história do clube, da relação dele com o bairro, da relação dele com a... Que é o que você nos orienta também no seu trabalho, né, Ademir? Porque, assim, Mauá, o início da história do próprio futebol na cidade, ele está muito vinculado às forças produtivas locais, né? Então, Mauá era uma cidade que tinha
tinha as olarias, depois as pedreiras, as cerâmicas, né? Então as porcelanas. Então o futebol também acompanhou essa dinâmica econômica, né? E casos interessantíssimos, né? De clubes fundados por trabalhadores e junto com os patrões. Né? O São João foi fundado por trabalhadores das pedreiras, por exemplo, né? O vovô de Mauá, de 1949. O São João é mais antigo que Mauá mesmo, né? O Juá é de 52, ainda também na ativa, que são os 2 clubes mais antigos na cidade que estão na ativa. Mas o São João começou antes da cidade, né? E a nossa pesquisa, ela começou por um acaso, né? Eu trabalhava como assessor de imprensa lá na Câmara Municipal e eu escrevia, claro, sobre política e tal. Então chegou uma época lá, muito polêmico e tal. Aí eu fui meio que orientado, falei, pô, Denas, né, dá uma segurada aí, né? Tava meio que conflitando, né, a coisa, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí o que eu vou fazer? Aí eu falei, o quê? É o que eu sempre quis fazer. Memória e história do futebol. Tá? Inclusive para seguir o nosso grande líder, nosso grande intelectual, Ademir Médici. E aí, a partir de então, Ademir, aquilo tornou-se uma constante na minha própria vida. Tá? Então, campos antigos, campos atuais, casa de dirigentes. Eu disse para você que eu tenho entrevista gravada com o saudoso Aparecido Savidotti. Tá? Morreu tem uns 3, 4 anos também. E muita coisa, aquele homem tinha um conhecimento e um acervo sobre o futebol muito grande também, e uma parte desse acervo ficou com a gente, né? Tá. Como eu trouxe da outra vez para você aqui, o livro de atas da Fundação da Liga, que a gente comprova, inclusive a tua observação lá, da Fundação da Liga de 58, e tem uma outra que é de 60, né? Então a gente conseguiu mostrar que, na verdade, a Liga foi fundada em 58, que houve um esvaziamento da Liga no início, e que em razão da questão política, Hélio Bernardi, né, que o primeiro prefeito Elimar Calhão, que foi na gestão dele que foi construída a Liga, só que aí o Hélio, né, ele queria essa primazia para ele, né, enfim. Então são muitas coisas nesse sentido. Então a gente, até hoje, é um trabalho que já dura quase 10 anos, tá? Eu já era para ter... E não vai terminar, viu? Não termina nunca, né, Ademir? Não, é eterno, é eterno. Porque, como eu te falei... Sempre vai aparecer um jogador, sempre vai aparecer uma fotografia. Exato. Mas nós temos um problema, como eu te falei. Mauá, tem coisa que isso acontece com Mauá. Então, diferente de Diadema e São Bernardo, por exemplo, se não fosse o nosso newsseller ou o próprio diário, porque a imprensa local... o própria Folha de Mauá, ela tinha muita coisa vaga, né? Ela publicava uma coisa, no número 10.000, publicava que vai acontecer um jogo entre Industrial e Independente. No número 10.001 não tinha nada do jogo, né? Então você não sabe de resultado e você não tem registro disso. Nem os clubes têm e nem os jornais da cidade. Então, isso foi mais uma dificuldade que a gente teve também, que a gente tem até hoje. Então, por exemplo, a relação de todos os campeões e vices da primeira divisão, ainda existem algumas lacunas. Certo. Que eu precisaria de um tempo grande para pesquisar no acervo de vocês. Mas não é só Mauá, aqui. não. O próprio ABC tem essa dificuldade, essa lacuna. Eu lembro do Livro do Industrial, que o Diário Popular, que hoje é... Isso. Eu fui lá na Major Quedinho, não podia ter acesso, eles deram acesso, né? De repente o jornal de Santos, Paranapiacaba, sim, aparece muita coisa do Serrano no jornal de Santos, que era só descer a serra. Era só descer a serra. Ainda tinha trem de passageiros e tudo, né? E é um verdadeiro quebra-cabeça. Né? E é permanente, né? Como você falou, não tem fim. Né? Só que nós precisamos colocar um fim nessa primeira edição, que já faz 10 anos que estamos construindo. E depois faz a segunda, melhorada. E a gente vai indo... Quando eu fiz o livro do Palestra de São Bernardo, o livro estava pronto. E eu consegui. Conseguiu? Consegui. Você conseguiu o suplemento? Consegui o suplemento também. Sabe de quem? O acervo do Jurandir Martins. Veio parar comigo. Tá? Eu praticamente estou com uma parte significativa do acervo do Jurandir. Cartas que ele recebia dos prefeitos. Cara, bom, Jurandir... Tem até um documento lá que, aliás, vários, né? Que você, inclusive, tá presente também. Né? Vocês eram grandes amigos, né? Saudades do Jurandir. O Gaúcho. Do Santista, torcia pro Santos. Santista, né? e Colorado. Colorado. O Rolando Marques, o Oswaldo Lavrado. Né? A família do Rolando tem gravações de jogos, a Voz de Ouro do ABC. A Voz de Ouro do ABC. A gente tem que verificar isso daí. Como é que está o Departamento de Esporte? A Secretaria Municipal de Esportes. E Lazer.
É lazer. Isso, Secretaria de Esporte Muito e Lazer. serviço. Bastante, viu, o Ademir? A gente... Quem que é o secretário? O secretário é o Adilson da Silva. Ele Adilson assumiu da Silva. recentemente lá, tem coisa de um mês. Né? Antes nós tivemos o secretário Márcio Bertucci e antes também o José Luiz Ferrarese. Né? Que está agora em tá Brasília. Em Brasília, né? Como secretário... Aliás, ele não está mais também. Saiu também. Ele era o secretário nacional dos direitos do torcedor. Né? A coisa do arranjo político, né, o Ademir? E o Ferrarese era jogador do Palestra. Isso, ele jogou menino no Palestra. lá no Palestra. No livro do Palestra ele tem menininho tem. lá. Né? E o Zé Rossi, né? O professor José Rossi. José Rossi, ele é um... Livro nas mãos, bola nos pés, ou ao contrário. Bola né? nos pés, livro na mão. Isso. E eu tenho esse livro e tem lá o Ferrarese menininho. E eu levei para ele lá, ele quase chorou o dia que eu levei para ele lá. Que nem ele tinha, eu acho. Tá? Aliás, um beijo pro Ferrarese. Ferrarese também tem nos dado bastante apoio aí também. Então, a secretaria, né? A gente administra lá, o Ademir. Primeiro que nós encontramos uma situação, né, sem entrar no mérito, mas uma cidade com muitas dificuldades, né, da gestão anterior. Os espaços praticamente todos sucateados, né? Goteira, vazamento, as empresas, né, do terceiro setor sem receber, professores, ou seja, um atendimento deficitário. Em suma, né, nós conseguimos ajustar. Nós praticamente reformamos todos os ginásios, inclusive o ginásio Celso Daniel, que foi reformado recentemente. Estão recebendo agora jogos de grande porte lá. Recebemos a Copa Ginomoto de judô, recebemos o Campeonato Paulista de futsal. Então agora a cidade está se preparando para receber eventos de porte médio e grande também no esporte. Né? Legal. E conseguimos reformar o estádio, como eu te falei. Né? Eu já levei essa ideia para o prefeito, a gente sabe, né, que a gente tem uma certa dificuldade, porque estádio é muito caro. Né? A cidade não tem condições econômicas para manter um equipamento daquele tamanho. O estádio municipal nosso é o maior equipamento da cidade. Ele é maior do que a prefeitura, territorialmente falando. Ele é maior que o Hospital Nardini. Né? Então, e nós temos lá a quantidade de funcionários não consegue, né? Eles fazem aquilo que é possível, mas a gente não consegue dar ao estádio o tratamento que ele merece. Até porque não temos nem capacidade técnica. Então, o ideal ali seria, e o prefeito tem estudado essa situação, de a gente fazer uma PPP, né, lá no estádio Pedro Benedetti, para que a gente possa, né, fazer uma ampla reforma, a gente possa, né, oferecer outras atividades além do futebol também, né, como é o Palmeiras, como está sendo lá o nosso querido Pacaembu também, né. Então, assim, tem sido bastante gratificante, né, o trabalho na secretaria. A relação com a várzea, a relação com os clubes não do pode futebol. perder a várzea, né? né? Não pode. Quantos clubes tem Mauá? Olha, Ademir, isso é uma incógnita, né? Porque assim... A cada dia surge surge a cada um fecha um. Pois é, aí o cara da rua de cima briga com o cara da rua de baixo, aí monta um. Aí o cara tá num time, ele é reserva, fica bravo com o treinador, monta outro. Então, assim, você tem... Eu vou chutar. Ligados, assim, à Liga, por exemplo. A Liga, nós somos 4 divisões lá, Ademir. Olha só. A especial tem 24, a primeira divisão acho que tem 24, depois a outra tem 32. São quase 200 times que jogam as competições da Liga, tá? Em 4 divisões. Inclusive agora, no domingo agora, nós temos as 2 semifinais da especial, né? É o Internacional do Oratório contra o Bom Recanto, e a outra semifinal que vai ser entre o Scorpions, né, do Zaira, e o Pedreirinha do Parque das Américas, né? Serão 2 jogos no campo do Itapeva, no recém-inaugurado, que nós fizemos 2 campos de grama sintética também. Nós temos 23 campos na cidade, Ademir. Poxa. Quando eu entrei lá, o Ferrarese me pediu, falou, Daniel, por gentileza, me faça um estudo técnico acerca das legislações, da situação de cada um dos campos, e nós fizemos esse trabalho. Fomos literalmente a campo, tá? Levantamos a documentação, e hoje a gente tem um norte, Ademir, de onde a gente pode, por exemplo, fazer um grama sintética com recurso de emenda do Estado ou de emenda da União, onde você não tem condição por conta de questão documental, que a cidade, aí não é o esporte, né? Mauá tem um problema fundiário muito grave ainda hoje, né? Então, muita coisa não tem titularidade, é área pública, mas sem titularidade em nome da prefeitura, o que nos impede também. Então, um desafio que nós temos tendo feito, não só a Secretaria de Esporte, mas como o governo do nosso prefeito Marcelo Oliveira tem feito,
também é de regularizar essas áreas, até para que a gente possa O caso receber. lá do oratório está regularizado? Sim, o caso do oratório... E lá o campo fica lá? O campo, ele do Internacional, não é? Isso, do Internacional. Inclusive, foi um levantamento que nós Estou torcendo fizemos. para o Internacional, viu? Eu também. Né? Não, na verdade, eu estou torcendo para os 4. E eu torço para o Internacional, viu? Puxa, o Internacional, que é o atual campeão da primeirinha. Da primeira divisão. Aí eles subiram, já estão na semifinal e pode Isso ser é campeão. raro se ele Isso conseguir, é raríssimo. Né? Internacional firme, hein? O Esporte Clube Internacional, que tem uma curiosidade, que nem os fundadores sabiam. Porque eu andei vasculhando aí recentemente os documentos antigos da Liga, que a Liga ia jogar no lixo, inclusive. Falei, não, deixa com o pai. E aí eu descobri que o Internacional do Oratório foi fundado na Vila Vitória. Né? Poxa, do outro lado da cidade. Pois é. E tem outro também. Eu vou contar o livro todo aqui, senão o Ademir não vai adquirir, né? Mas assim, o Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro de Mauá, fundado em 1970. Né? Pois bem, só que... E aí todos os fundadores, obviamente, mineiros, né, Ademir? Todos eles. E a maioria torcedor do Galo. Né? Torcedor do Galo. Então o nome do clube se chamará Clube Atlético Mineiro. Tá certo. Só que o cara que bancava o time, o Ademir Médici lá da turma lá, que é o cara que comprava a camisa, a bola, era o que sustentava o time. Era cruzeirense. Era o único cruzeirense. E isso é estatutário. Eu tenho o estatuto da época, inclusive, registrado no cartório e tudo bonitinho. Aí, bom, então beleza. Então definiu o Atlético Mineiro, só que a camisa do clube será azul. E assim foi. Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, com escudo igualzinho do Galo Mineiro, só que azul. O Rodoanel passa pertinho do oratório, né? Passa. O campo será... quer dizer, segue a Fazenda Oratório, que começava em Mauá e até a Zona Leste de São Paulo, da família Saladino Cardoso Franco. Você vai na Arena Corinthians, você passa por aí pertinho. Sim. E chegando na Arena Corinthians, em jogo do Corinthians, você olha assim tem uma faixa Mauá. Você já viu isso? Dá uma olhadinha. Mas no Rodoanel você fala? Não, no campo. Tem uma torcida de Mauá. Eu já vi sim, no campo do Corinthians. Você descobre quem é o proprietário da faixa lá. Ele fica sempre na parte... de um lado tem os autistas, né? E os autistas alvinegros. E mais pra cá tem a placa Mauá. Sempre tá lá a faixa Mauá. Eu já vi, sim. Saem todas as fotos. Todos. No jogo do Corinthians, eles estão sempre... Eles têm que colocar o privilegiado, né? A faixa deles ali. É uma faixa quadrada. Isso. Mauá enorme, tem o Corinthians, né? E tal. Quer dizer, então você já falou que tu vai torcer para os 4, mas qual o seu time, tirando o São Paulo? Então, Ademir, eu sou São Paulo, né? Futebol Clube. Né? Eu gosto muito de São Paulo Futebol Clube. Mas Grêmio ou Mauá? Não. Lá na cidade é o seguinte. Eu sou sócio benemérito do Mauaense. Tá? A gente fez aquele humilde trabalho lá do livro, né? Do Grêmio Esportivo Mauaense, do DVD da história do clube. Só que quando surge em 2017 o Mauá Futebol, né? E também, até pela condição que a gente ocupa hoje na Secretaria de Esportes, hoje e conhecendo também internamente a realidade do outro clube, a gente acaba simpatizando com os dois. Sabe? Eu sei que não é mureteiro, não é nada disso. Mas já está explicado. A gente torce para os dois. Tá certo. Inclusive, no sábado, nós tivemos o clássico, o segundo clássico citadino, né? Quanto foi? Foi 1-1. Opa, legal. 1-1. E o Mauá ainda perdeu um pênalti ainda. O goleiro do Grêmio já tem 2 jogos seguidos defendendo o pênalti. A parte assim de... O Matheus. A gente está em TV, né? Os filmes são guardados, porque todo mundo filma hoje, né? Tem essa parte do esporte lá na cidade. Imagina agora, esse jogo aí 1-1, daqui a 20 anos. Olha que interessante. Pois é, Ademir. Tentar fazer uma videoteca esportiva, seria o ideal. Um museu do esporte, valorizar lá o museu da cidade, Barão de Mauá, né? Olha quanta coisa que pode ser feito no campo da memória. Pois é, rapaz, e as dificuldades que são os desafios que nos impõem, né? Que são nos impostos. 2 jogos históricos lá do futebol de Mauá. A inauguração do estádio, Mauaense 1, São Paulo 2, ele foi transmitido pelo SBT. E não tem ninguém na cidade, ninguém, e olha que até hoje eu busco isso, que tem a fita desse jogo. Nem o SBT? O SBT eu tentei lá também uma certa vez, não consegui. E o jogo do acesso, que foi no dia 27 de dezembro de 1985, Mauaense 3, Esportiva São Joanense 2. Esse jogo foi transmitido pela TV Cultura, Ademir.
E certa vez eu liguei lá na TV Cultura para perguntar se nós poderíamos, né, me identifiquei como assessor de imprensa da Câmara à época e tal, e eles diziam que não podiam nos ceder a fita em razão de direitos de imagem. E eu fiquei, assim, bastante triste com isso, sabe? Porque não era uma coisa para eu vender. Não está no YouTube? Não temos nada no YouTube. No YouTube nós temos um gol do Santo André, porque a primeira vitória do Esporte Clube Santo André, do nosso querido Ramalhão, contra o Corinthians, do Ademir Médici, do Celso Zé, de tantos amigos, né? Do Marcelo Oliveira, foi em Mauá. Foi no Campeonato Paulista de 1985, que o Santo André praticamente jogou o Campeonato Paulista todinho em Mauá, no recém-inaugurado estádio no Pedro Benedetti, até porque teve um show do Menudos aqui e arrebentou com o gramado. Mas esse está no YouTube. Isso, então, esse gol está. Só que não do Corinthians. O Corinthians foi só para lembrar. Do Palmeiras. Foi 2-0 para o Santo André. Mas o do Corinthians foi 1-0, não achei no YouTube. 1-0 para o Santo André e foi a primeira vitória do Ramalhão sobre o Santo André na história do Campeonato Paulista. E foi na cidade de Mauá. Vamos encerrar nosso bate-papo. Acabou já? Acabou já. Eu queria que você olhasse para aquela câmera. Aquela câmera. Se você pudesse, que presente você daria... Não, aquela câmera ali. Aquela câmera. Aquela ali. Que presente você daria ao esporte, de uma forma geral, não só futebol, de Mauá? Digamos que você ganhe na loteria sozinho, né? Mas primeiro que eu ia dividir isso com o Memofute. Para nós lançarmos todos os livros, reeditarmos todos os livros. Mas assim, Ademir, se eu tivesse a oportunidade, nós estamos falando de sonhos, né? E eu gostaria de criar uma empresa, ou uma entidade, ou mesmo a própria prefeitura mesmo, um recurso, para que pudesse ampliar os espaços, né? Ampliação dos espaços, quadras, campos, né? Ginásios e tal, e poder ampliar a participação das pessoas na vida esportiva. E aí não é como você falou, não é só no futebol, não é só no vôlei. De repente é uma senhora, como a gente tem lá, né? Em Mauá nós temos hoje, nas nossas oficinas esportivas, nós atendemos cerca de 12.500 pessoas. Eu acho que o esporte tinha que estar na vida dos 417 mil habitantes da cidade, certo, nos 210 milhões de habitantes do Brasil. Porque o esporte, além de ser bom para a saúde, né? Ele faz amigos, né? Ele rejuvenesce, ele faz a gente lembrar da saudade, da memória. Né? Exemplo dessas pesquisas que a gente faz. Aí você vai na casa de um ex-jogador, de um antigo jogador, eu falo, e aí, você tem alguma... Ademir, obrigado pela entrevista. Você tem alguma foto? Aí o cara fala assim, olha, eu até tinha, rapaz, mas eu fiquei uma época tão desgostoso, eu rasguei tudo. E você não se arrepende? O cara até chora. Né? Então, o meu sonho é esse, Ademir, de poder estimular para que todas as pessoas pudessem fazer um esporte de alguma forma, uma caminhada, e não tem faixa de etária não, é do 0 aos 90 anos, aos 150 anos. Enquanto estiver se movimentando, eu tenho minha mãe com 88, meu pai com 87. Como é que eles chamam? Armando e Maria. Você foi com o seu Armando a pé até o Bruno Daniel? Fui, eu te contei essa história, rapaz. Está gravado aí. O primeiro jogo que eu fui ver com meu pai na minha vida, no estádio de futebol, foi Mauaense 4, Taboão de São Bernardo 1. Taboão de São Bernardo. Né? E foi quando eu conheci lá o estádio, né? Aliás, quando eu fui a primeira vez no estádio com meu pai. E nesse mesmo ano, um amistoso, dia 7 de setembro de 85, tá? No estádio Bruno Daniel, e aquela coisa, pô, Santo André é o Santo André, né? O Santo André é time grande aqui da região, nós acabamos de aparecer e tal. E nós fomos a pé do Parque São Vicente até o Bruno José Daniel. Fomos e voltamos. Foi eu, meu irmão e meu pai. Vanderlei dos Santos é autor de Antecedentes Históricos do ABC Paulista, que cobre o período de 1550 a 1892. O Vanderlei nos deixou, a Rose, em nome da família, nos repassou vários exemplares e pedindo para que a gente passasse para as pessoas que gostam de memória. Você gosta de memória. Espero que você tenha um bom uso desse livro, que me faz lembrar um amigo muito querido que se foi. Muito obrigado, Ademir. Obrigado de coração mesmo, viu? Eu que agradeço a sua presença. Venha mais vezes, dê notícias. É só convocar. Dezembro, vamos falar do Benedetti, Pedro Benedetti, o estádio de 40 anos, né? 40 anos. Né? Não dá para acreditar que 40 anos, rapaz. E é só o senhor convocar. Você convocou, eu estou presente. Gente, Memória do Esporte.
um novo espaço aqui no Diário do Grande ABC. Participe. Esporte, alguém já falou, né? Esporte é vida, esporte é cultura. Até a próxima semana. Texto William Punchar. Narração Alex Ferreira. Assim como ocorre em outras localidades brasileiras, também em Mauá, o futebol pode ser considerado o esporte das multidões. Essa manifestação tem muitas histórias e está enraizada em nossa cultura. Quem, por exemplo, não guarda as imagens do primeiro jogo que assistiu, ainda criança, na companhia do pai? O surgimento das primeiras equipes da cidade, todavia, deu-se na época em que Mauá ainda era denominada Pilar, nome que vigorou até 1926. Anteriormente a esta data, já atuavam o Pilar Futebol Clube, fundado em 1919, e seu grande rival, a Associação Atlética Industrial, time de futebol que nasceu no interior da Companhia Industrial do Pilar, fábrica de louças em atividade de 1914 a 1964. O Pilar Futebol Clube é apontado por pesquisadores e memorialistas como a primeira equipe que se formou na cidade. Na época, as chuteiras eram chamadas bicancas e a bola de couro era costurada à mão. Devido à falta de recursos, cada jogador deveria adquirir seu próprio uniforme, meião, calção e a camisa do clube. Aliás, no uniforme principal do Pilar havia uma grande faixa horizontal no peito que combinava com as cores das meias, dos punhos e da gola. A fotografia que você vê neste vídeo é de 1922. O time veste o uniforme número 2, todo branco, com meias escuras e o emblema no peito, com as iniciais PFC, Pilar Futebol Clube. Na ocasião, o Pilar venceu um grande time da capital pelo placar de 3-0. Inicialmente, o Pilar Futebol Clube tinha um pequeno campo próximo ao Tanque dos Morelli, ao lado da atual Praça 22 de Novembro. Porém, devido ao crescimento da cidade, o clube passou a treinar e a jogar nas imediações da antiga Anelina, depois Tintas Globo, próximo aos fornos da Olaria dos Perrella, na área do atual Mauá Plaza Shopping. No depoimento de antigos moradores, são lembrados os seguintes personagens futebolistas: Hélio Bernardi, 2 vezes prefeito de Mauá, 1959 a 1962 e 1967 a 1970, e o meio-campista do Industrial e do Clube Atlético Ipiranga, Ditinho, considerado o melhor jogador da história do Grêmio mauaense, e depois defensor das cores do Sport Futebol São Bernardo e do Santos Futebol Clube. Jaú, zagueiro central do Independente e fundador do Ordem e Progresso no Zaire. Andô, famoso ponta esquerda do Industrial, na década de 60. José Benetti, autor do gol do Vasco da Gama contra o Santos, na noite em que Pelé marcou seu 1000º gol. E Pedro Benedetti, ponta direita do Independente nas décadas de 60 e 70, e que mais tarde daria nome ao nosso estádio municipal. O leitor interessado em mais informações acerca do passado do futebol em Mauá deve consultar a obra de Ademir Médici, intitulada Industrial de Mauá e os Campeonatos de Futebol do Grande ABC, publicada no final de 1997. Bom, na imagem que a gente está mostrando, ajoelhados da esquerda para a direita, Cesarino, José da Silva Camargo, Virgílio Bekele, o goleiro, Zico, João Leardini e João Zambelli, sentados da esquerda para a direita, Benedito Clara, Júlio, Ricardo Bechelli, Primo Leardini e Zambelli. Destacam-se o menino com a bandeira do time, José Bonini, e o dirigente do clube, Antônio Campos, à direita, com gravata borboleta.